Nem todo ponto de virada começa com holofotes ou manchetes. Às vezes ele chega no silêncio de uma oficina empoeirada, com cheiro de óleo e esperança. Amara Diniz nunca planejou dirigir para ninguém. Mas quando o pai, seu Antônio, precisou de cuidados urgentes, ela trocou o macacão de mecânica por um uniforme elegante e assumiu com firmeza e humildade o volante do Jaguar da influente família Castelar em pleno coração da fictícia Monteluz. O que parecia só um favor temporário virou o início de uma reviravolta inesperada. Do banco traseiro, Gael Castelar, herdeiro de uma montadora centenária e obcecado por controle, passou a enxergar à força um mundo além das janelas fumês. Porque Amara, com sua postura firme, respostas afiadas e um talento instintivo por motores, não era uma faísca em meio à monotonia dourada dos privilegiados. Esta é uma história sobre classe, coragem e colisões emocionais, onde o preconceito é desafiado por competência e uma tempestade em alto mar revela verdades escondidas. Amara pode ter começado como motorista temporária, mas o que ela dirigia, de fato, era o rumo de 2 vidas e talvez de um legado inteiro. Amara Diniz cresceu entre chaves inglesas e motores desmontados. Seu pai, mestre de uma oficina respeitada em Monteluz, foi sua primeira escola. Quando ele adoeceu, ela não hesitou. Aceitou ser motorista temporária da família Castelar para garantir o tratamento. Mas logo ficou claro que ela não era apenas mais uma funcionária. Cada manobra, cada curva fechada no trânsito caótico mostrava que ela tinha algo raro, uma conexão natural com a máquina. Gael Castelar, CEO da renomada Monteluz Motors, torceu o nariz na primeira vez que viu Amara ao volante do Jaguar XF. Para ele, era só uma garota da periferia tentando parecer importante. Mas bastou uma viagem curta até o centro empresarial para sua impressão começar a rachar. Amara dominava o carro como se fosse uma extensão do próprio corpo. Nem os motoristas veteranos da família tinham aquele nível de controle. Claro que os sussurros começaram. A nova motorista é ousada demais, diziam. Mas quem observava de perto sabia. Ousadia era competência. E mesmo diante de olhares tortos e comentários venenosos, Amara mantinha o foco. Ela não estava ali para provar nada a ninguém, mas sem querer já estava mudando tudo. E aquilo era só o começo. Desde o primeiro bom dia trocado no banco dianteiro, a tensão entre Amara e Gael era palpável. Ele, acostumado à obediência silenciosa. Ela, cheia de personalidade, humor afiado e nenhum medo de confrontar arrogância. A cada trajeto entre reuniões e jantares corporativos, o ar ficava mais denso. Não era só provocação. Era como se algo antigo, inconsciente, estivesse tentando emergir entre os dois. Certa vez, Gael questionou por que ela preferia câmbio manual. Amara respondeu sem hesitar, porque controle é algo que se sente na ponta dos dedos, não numa planilha. Ele riu, pela primeira vez em muito tempo. A partir dali, os olhares ficaram mais demorados, os silêncios mais carregados de sentido. A química indomável começava a crescer entre o barulho dos motores e as faíscas dos diálogos intensos. E quanto mais se aproximavam, mais percebiam as barreiras que os separavam. Gael era o rosto de uma elite que Amara nunca respeitou, e ela representava um tipo de liberdade que ele mal sabia nomear. Eles sabiam que era errado, que o abismo entre suas vidas era real, mas o desejo e a admiração não estavam pedindo permissão. Foi no evento fechado da Monteluz Motors que Amara realmente virou assunto. Um dos investidores entrou em pânico ao volante do recém-lançado Aston Martin Valora RS, um protótipo exclusivo que mal havia saído do túnel de vento. Sem hesitar, Amara assumiu o controle. Conduziu o carro com firmeza e elegância pelas ruas de Monteluz, desviando do trânsito com precisão milimétrica. Gael assistia entre incrédulo e encantado. Aquilo era mais que direção, era performance. Na manhã seguinte, o
Os corredores da empresa fervilhavam. Como uma motorista assumiu o valor ARS e fez aquilo? Os engravatados desconfiavam, mas Gael já via com outros olhos. Amara tinha mais do que técnica, tinha instinto. Seu talento bruto destoava da imagem engomada da elite automobilística, mas exatamente por isso chamava tanta atenção. Ela dominava o carro como se tivesse nascido para ele, sem precisar de holofotes. Enquanto os preconceitos murmuravam, Amara deixava que suas atitudes falassem. Pilotar aquele Aston Martin foi mais do que um feito técnico. Foi um recado. Ela podia não ter pedigree, mas tinha mérito. E sem saber, já havia furado o teto de vidro que muitos nem ousavam encarar. A presença de Amara na rotina da família Castelar começou a incomodar e muito. Principalmente Roberta Lins, assessora pessoal de Gael e guardiã informal dos códigos da elite. Roberta não escondia o desprezo. Ela não combina com esse ambiente, dizia entre sorrisos venenosos e ordens passivo-agressivas. O que ela não esperava era que Amara tinha argumentos tão afiados quanto sua chave de roda. Mesmo após ser realocada para acompanhar Dona Yolanda, a matriarca da família, Amara seguia provocando turbulência. Sua postura direta, sem afetação, conquistou a senhora, que passou a preferi-la aos bajuladores de sempre. Isso irritava Roberta e acendia discussões nos bastidores. Amara, mesmo pressionada, mantinha a cabeça erguida. Não era arrogância, era consciência de quem é e de onde veio. As tensões não se restringiam à casa. Dentro da Montelux, a cúpula começava a notar que Gael estava diferente, mais aberto, mais inquieto. E o motivo tinha nome e sobrenome. A figura de Amara mexia não apenas com o CEO, mas com todo o sistema que ele representava. E o embate entre os mundos só estava começando. O convite parecia formal. Uma noite no iate, Aurora de Prata, ancorado em Alto do Marfim, para celebrar os novos contratos da Montelux. Amara, a princípio, hesitou. Mas a insistência de Dona Yolanda e a curiosidade contida de Gael a convenceram. No deck iluminado, sob o céu ameaçador, os olhares entre os dois diziam mais que qualquer brinde. E no silêncio entre uma música e outra, quase se beijaram. Mas o destino é especialista em ironias. Uma tempestade repentina fez o sistema de navegação do iate entrar em pane. Sem hesitar, Amara desceu até a casa de máquinas e, debaixo de chuva, com ferramentas improvisadas, estabilizou o gerador auxiliar. Molhada, suja e exausta, ela voltou à superfície com a mesma naturalidade com que alguém serve café. Para Gael, aquilo foi um choque. Nunca vira tanta força e vulnerabilidade no mesmo gesto. A noite seguiu com menos glamour e mais verdade. Sentados num canto isolado, Gael quis saber por que ela nunca aceitava ajuda. Amara respondeu: porque sempre cobram caro quando te oferecem de graça. E ali, sob trovões e confissões, nasceu algo mais profundo que atração. Nasceu conexão. Mas com ela, vieram também os dilemas. O que fazer com esse sentimento que não cabia no protocolo? Os dias seguintes à noite no iate foram marcados por silêncio e tensão. Gael, dividido entre o que sentia e o que era esperado dele, começou a se afastar. Amara percebeu. E mais do que isso, sentiu que, apesar de tudo, ainda era vista como intrusa por parte do círculo de poder. Quando Roberta insinuou que ela estava se aproveitando da situação para se promover, Amara tomou uma decisão difícil, mas necessária. Pediu demissão. No dia da despedida, ela subiu até o escritório da Montelux. Gael estava lá, com os olhos cansados de quem sabia que estava prestes a perder mais do que uma motorista. Amara, com a voz firme, deixou claro: eu nunca quis um lugar à mesa se para isso precisasse apagar quem eu sou. Foi mais que um adeus.
Foi um manifesto sobre dignidade, autenticidade e a escolha de não se moldar para caber no mundo de ninguém. Ao vê-la sair, Gael ficou imóvel. Aquela mulher, que entrou na vida dele como uma simples motorista, agora era um espelho desconfortável. Mostrava tudo o que ele escondia até de si mesmo. E naquele silêncio entre a porta que se fecha e o coração que desperta, algo em Gael começou a se romper. Dias depois, Amara estava de volta ao que conhecia: graxa, ferramentas e motores. Na oficina de Nis, entre carros populares e caminhonetes antigas, ela sentia que pertencia. Foi então que Gael apareceu, sem motorista, sem terno e com os olhos menos altivos. Ele caminhou até ela com a mesma insegurança de quem está prestes a perder algo irrecuperável. Nas mãos, um envelope com um novo projeto e um pedido: que ela voltasse. Mas não como motorista. Gael revelou que, inspirado por ela, decidiu criar o Projeto Zenit, um modelo inédito da Montelux com engenharia acessível e design arrojado. E mais, demitiu Roberta após descobrir sabotagens internas. Você não é só parte disso, Amara. Você é o ponto de partida. Ela, surpresa, encarou o papel com os esboços e ficou em silêncio por um momento. O orgulho ferido queria negar, mas o coração, esse já estava a meio caminho andado. Antes de sair, ele deixou uma última carta. Um convite para o lançamento oficial do carro em Búzios. Sem pressão, sem obrigações. Apenas uma oportunidade. De recomeço, de reconhecimento e, talvez, de amor. E ali, no barulho do compressor e no cheiro de óleo queimado, a decisão começava a ganhar forma. O salão de eventos em Búzios estava lotado. Executivos, engenheiros, investidores, todos esperando mais uma apresentação convencional da Montelux. Mas, naquele ano, algo estava diferente. Gael subiu ao palco e, antes de qualquer dado técnico, fez um discurso incomum. Falou sobre inspiração, mérito e sobre como, às vezes, as melhores ideias não nascem em laboratórios, mas em oficinas simples. E então apontou para Amara entre os convidados. Vestida com elegância discreta, ela subiu ao palco sob olhares mistos, curiosos, duvidosos e alguns claramente desconfiados. Mas bastou abrir os diagramas técnicos e explicar o funcionamento do Zenit, com paixão, clareza e propriedade, para a sala mudar de tom. Aquela mulher não era uma peça de marketing, era uma profissional legítima. O projeto era arrojado, funcional e surpreendente, e tinha o DNA dela. Ao fim da apresentação, uma salva de palmas rompeu a tensão. Os investidores, inicialmente reticentes, começaram a se aproximar. O nome de Amara circulava pelos corredores com respeito, e Gael, ao lado dela, não escondia o orgulho. Naquele instante não importava o passado, o presente era dela, e o futuro começava ali. O sucesso do Zenit sacudiu a Montelux e impressionou o mercado. Mas bastou surgirem rumores do relacionamento entre Amara e Gael para os tubarões do conselho pressionarem. É incompatível com a imagem da marca, disseram. A ameaça era clara. Ou ele se afastava de Amara, ou perderia apoio dos maiores investidores. Ao descobrir, Amara não discutiu, apenas partiu. Deixou um bilhete simples: meu amor não cabe no contrato de vocês. Dias depois, em uma manhã dourada de Monteluz, Gael apareceu diante da oficina com os olhos marejados e a gravata amassada. Renunciei à presidência, disse. Prefiro perder tudo a viver mentindo para mim mesmo. Amara, entre surpresa e alívio, não respondeu de imediato. Mas o silêncio deles já era entendimento. Era sobre escolher, finalmente, com o coração. Naquela manhã, sem plateia ou anúncio oficial, os dois entraram no carro juntos. Não o Jaguar da empresa, mas o velho sedã do pai dela. E enquanto a estrada se abria à frente, nenhuma rota estava definida. E nenhuma certeza era necessária. O que tinham agora era liberdade, autenticidade e um ao outro. Com o tempo, o Zenit se tornou mais do que um carro, virou símbolo de ruptura, de ousadia, de equilíbrio entre inovação e humanidade. Amara, agora como engenheira-chefe de sua própria startup automotiva, começou a formar jovens de periferia para o mercado de tecnologia e design automotivo.
Gael, livre de grilhões corporativos, passou a apoiá-la como parceiro, pessoal e profissional. A oficina Diniz ganhou um novo fôlego. Já não era apenas um lugar de concertos, mas de ideias, encontros e recomeços. A casa simples na esquina de Monteluz passou a receber visitas de engenheiros europeus e jornalistas curiosos. Mas o maior valor que se produzia ali ainda era invisível: respeito, autenticidade e a coragem de não abrir mão de si mesmo. O casal nunca fez juras públicas, nem postou declarações ensaiadas. Mas quem os via cruzando a cidade no Valor RS, agora adaptado com a assinatura dos dois, percebia: aquele amor não precisava ser explicado. Era como um bom motor, forte, silencioso e perfeitamente alinhado. E se o seu talento também estiver esperando apenas uma chance para ser visto? Quantas vezes você já se pegou duvidando de si por não estar no lugar certo ou por não ter as conexões certas? A história de Amara e Gael nos lembra que não é o ponto de partida que define o destino. É a coragem de seguir em frente mesmo quando o caminho parece proibido. Talvez você também tenha um projeto Zenit guardado aí dentro, esperando alguém acreditar. Talvez seja a hora de parar de esperar permissão e começar a criar seu próprio espaço, do seu jeito, com sua verdade. O que você faria hoje se soubesse que não precisa caber em rótulos? Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe mais roteiros como este. Aqui, cada vídeo é um convite à transformação, por dentro e por fora.